internauta, você que curte e acompanha a nossa página, o Avivamento do Conhecimento. Hoje vou falar com você sobre a fé como grão de mostarda. Vou ler um texto de Mateus 17:20, quando Jesus se refere a essa expressão. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então, nesse texto de Mateus 17:20, Jesus está falando com os discípulos e dizendo que se eles tiverem fé como um grão de mostarda, eles poderão dizer ao monte: passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Ao longo da minha vida cristã, tenho sempre ouvido as pessoas falarem sobre esse texto, que Jesus está dizendo, ou comparando a nossa fé com o tamanho do grão de mostarda. Apesar que não tem essa expressão nesse versículo. Jesus não disse: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Mas Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. E como é diferente de tamanho. Mas sempre ouvi as pessoas se referindo ao tamanho do grão de mostarda. Sabemos que o grão de mostarda é muito pequeno mesmo. Se colocarmos na ponta do dedo, perceberemos o quão pequeno ele é. Coisa de 2, 3 milímetros. Ele é muito pequeno. Porém, Jesus não está se referindo a esse aspecto do grão de mostarda, o seu tamanho, e sim a sua natureza. Por isso que ele diz: se tiverdes fé como, ou seja, a sua natureza, a sua semelhança, a sua essência, e não ao seu tamanho. Jesus compara a fé com o grão de mostarda em si, e não com o tamanho do grão de mostarda. Jesus não usou o grão de mostarda porque ele era muito pequeno, para fazer um paralelo aí, ou para fazer uma referência ao tamanho. Mas Jesus usou o grão de mostarda por causa da sua essência, por causa da sua natureza. Então o que Jesus está dizendo é que se a nossa fé tiver a mesma natureza que um grão de mostarda tem, nada nos será impossível. Por quê? Porque o grão de mostarda, sendo tão pequeno como ele é, possui uma natureza para se tornar uma árvore muito grande. Possui essa natureza. E se você plantar o grão de mostarda debaixo de um terreno, colocar ele abaixo do terreno, ele vai romper todas aquelas dificuldades do solo e vai produzir o seu fruto. Se você colocar ele debaixo de um piso qualquer, ele vai furar aquele piso e vai produzir o seu fruto, que é a sua árvore frondosa. Então Jesus está falando da natureza do grão de mostarda e não do tamanho do grão de mostarda, se referindo ao fato de que nós receberíamos uma fé, que é uma fé que tem essa natureza, uma fé que viria no novo nascimento, onde nada nos seria impossível. E ele mesmo diz depois que nada é impossível para aquele que crê. Ele diz: tudo é possível que crê. Por quê? Porque com a fé, que tem a mesma natureza, o mesmo potencial do grão de mostarda, nós podemos dizer para o monte: passa-te daqui para acolá, e nada nos será impossível. Então é importante sabermos que nesse texto, Jesus está se referindo ao potencial da fé, ao potencial de um tipo de fé que é capaz de romper todos os obstáculos para produzir o fruto. O grão de mostarda ele tem também a capacidade de se adaptar a terrenos diferentes, a climas diferentes, tanto clima frio como um clima quente. A semente se adapta e produz o seu fruto. Então, essa pressão que ela recebe não neutraliza, não invalida o seu potencial de produzir o resultado. Então, com a fé, com essa natureza, nós cristãos também podemos produzir muitos resultados. É isso que Jesus está dizendo, que essa fé, como um grão de mostarda, ela pode fazer milagres. Essa fé é a que nós recebemos após o novo nascimento. Essa é a fé bíblica, é a fé do coração, é a fé que quando você fala com a boca, crendo com o coração, acontece. Jesus está falando que naquele momento os discípulos não tinham esse tipo de fé, mas se eles tivessem esse tipo de fé, com o potencial do grão de mostarda, então nada seria impossível para eles. Mas graças a Deus que hoje nós temos uma nova realidade. Nós já estamos após o momento que Jesus morreu e ressuscitou. Já nascemos de novo. Ele repartiu para cada um de nós a medida da fé. E essa fé tem potencial para produzir todo o resultado que Deus tem na nossa vida. Portanto, eu quero que você se anime com essa fé que você recebeu de Deus. Você pode mudar qualquer quadro, qualquer circunstância, qualquer realidade na sua vida, usando a fé do tipo de Deus, a fé bíblica, a fé do coração, uma fé viva que produz resultado. Vai dar tudo certo.
nossa fé em ação, já deu tudo certo. Seja abençoado com esse vídeo.